Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o BC, estamos de volta com mais um vídeo pós-jogo. Vamos falar sobre a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista contra o Botafogo, partida essa válida pela segunda rodada do Campeonato Estadual, tá? O São Paulo que foi com um time bem alternativo, um time de praticamente a maioria reserva, né? Na defesa com veteranos, mas na hora ali do meio pra frente, muita molecada. Só que antes de falar sobre esse jogo aí, rapaziada, eu queria perguntar pra você que tá me assistindo agora. Você conseguiu acompanhar o jogo do São Paulo? Você conseguiu assistir o jogo do São Paulo? Conseguiu assistir algum canal? Ou você teve que acessar lá o I, depois vem o P, depois vem o T e depois vem o V, que você conhece muito bem, né? Conseguiu assistir ou não conseguiu assistir? Comente aqui abaixo que eu quero saber, porque foi uma complicação para conseguir assistir o jogo impressionante. Eu vou falar sobre a partida, mas antes, não tem como não comentar da transmissão. Para começar tudo, assim, eles parecem, quando eu digo eles, tô falando os cabeças, tá? Tô falando os caras lá de cima, os engravatados, tá ligado? Eles dificultam pro torcedor acessar o conteúdo de uma maneira impressionante. Parece que eles não querem que o torcedor que faz o futebol assista o conteúdo deles, assista o produto deles, né? Porque colocar um jogo do São Paulo, gente, um jogo do São Paulo, uma estreia pra UOL Play, Paulistão Play, Zapping, Nosso Futebol, que porcaria é essa? Que porcaria são essas? A acessibilidade do conteúdo futebol está cada vez mais restrita. Estão elitizando o futebol brasileiro, tá, rapaziada? Porque eles não têm a capacidade de montar uma porcaria de uma liga e ter tudo ali num bang só. Não, aí você tem que assinar 300 streaming pra assistir um jogo do seu clube do coração. É assim que tá funcionando. É a gumertização no futebol. Os caras parecem que não entendem pra quem que eles estão oferecendo os seus produtos. O futebol, ele é popular. O futebol, ele querendo ou não, ele é carregado, ele é consumido em sua grande parte, né, sua grande maioria, assim, um pleonasmo aqui, mas tudo bem, pelo público mais humilde. O futebol virou o que é hoje, ou na verdade há anos atrás, por causa do público da classe B, C, D, muito mais pela classe C, D, porque se popularizou. Tá ligado? E hoje parece que eles estão querendo colocar a goela abaixo que o futebol é só pros ricos. Pra quem consegue todos os streaming. Eu vou te dar um exemplo aqui, rapaziada. O ano passado, retrasado, de uns anos pra cá, pra acompanhar o São Paulo todos os jogos do ano, eu tive que assinar um monte de streaming. O único streaming que eu assinei e que eu não assisto o jogo é Netflix. O resto, Prime Video, eu nem assisto, nem abro. Prime Video, Paramount Plus, ESPN não, na verdade é a Disney Plus, que antes era Star Plus, agora se juntou com a Disney, tem que pagar mais caro ainda para poder acompanhar algum jogo do São Paulo pelas competições internacionais. A Max, para acompanhar jogos do Paulistão, que agora nem tá mais na Max direito, não tem jogos do São Paulo na Max, vai ter alguns agora, mas hoje poderia estar na Max e não estava. Então, a maioria dos streaming é tudo pra assistir o São Paulo, mas a maioria das pessoas não tem condições de assinar tudo isso de streaming. E o que eles vão fazer? Ou não vão assistir, ou vão recorrer a outras ferramentas. Ferramentas não tão legais assim, entre aspas, né? Mas que é o que é acessível pra eles. Que é a grande parte da população que acompanha o futebol. Que não tem condições de assinar 5, 6 streamings pra assistir um jogo de São Paulo, cara. Os engravatados estão restringindo o acesso do público que consome futebol. Eles não pensam no público que consome futebol, pensam no próprio bolso. E aqui eu nem vou criticar a diretoria de São Paulo, que eu tô vendo muita gente criticando o Casares, criticando a diretoria de São Paulo por causa do jogo de hoje. Eu não sei nem se é de responsabilidade deles. Eu acho que é muito mais a questão da Federação Paulista e dos clubes em geral, que não conseguem fazer um negócio bom pra população, pro povo que consome, pro público-alvo dos caras. Eu acho que os caras não sabem quem que é o público-alvo deles. É impressionante. Então as pessoas vão recorrer a I, depois vem o P, depois vem o T e depois vem o V,
pra assistir esse tipo de jogo, como eu vi muitas pessoas comentando comigo lá no meu Insta. Por quê? Porque não consegue acessar esse tal de zapping, não consegue acessar, não vão. Gente, 80 conto pra você assinar a Wallplay, 80 conto pra você assistir um jogo de São Paulo na Wallplay, é um tapa na cara do torcedor. Eu paguei 10 conto pra assistir nessa tal de zapping, que é uma bosta, tá? É uma bosta. E aí depois, na próxima fatura, sabe quanto que vai vir? 20, 24? Porque nem eles sabem, porque eles colocam no primeiro mês é 10 e no segundo 14. Aí agora me mandam um e-mail falando que eu vou pagar 20 e depois me mandam outro falando que eu vou pagar 24. Olha a palhaçada que é isso, cara. Olha o lixo que se tornou. O Campeonato Paulista, só por conta dessa porcaria, deveria acabar nesse ano. Muita gente nem quer o Paulistão mais. Muita gente é contra os estaduais. E isso só reforça o porquê que deveria acabar essa bosta aí. Que não serve pra nada, só serve pra derrubar técnico. Os clubes grandes deveriam usar o Paulistão só pra pré-temporada. E mais nada. Porque é um lixo. Completo. E a transmissão hoje desse tal zapping aí, um lixo total, cara. Eu acho que eles pagaram à toa pro narrador, porque não dava nem pra ouvir o cara no primeiro tempo. O negócio foi normalizar um pouquinho, assim, aos 35 minutos. Mas é horrível. O sonoplasta, meu Deus do céu, mais perdido do que segue tiroteio. Horrível. Diminui o volume do narrador e joga o volume do estádio, do ambiente lá em cima. O negócio clipando, estourando o áudio. Horrível, a transmissão mais porcaria que eu já vi. Gente, quer gostem, quer não gostem da Globo, a Globo ainda é padrão de excelência em questão de transmissão de futebol. Ninguém vai bater a Globo. Porque são um bando de preguiçosos que só pensam no dinheiro e não querem saber da qualidade. Que só pensam no dinheiro e não querem saber do como o público-alvo vai assistir o jogo do seu clube do coração. Teve muitos São Paulinos que nem assistiram o jogo por causa dessa porcaria de acordo que eles fizeram. Lixos, que o Paulistão encerra. Esse ano acabe o Paulistão, que acabe, que não tenha mais essa porcaria. Desabafo aqui feito. Vamos pro vídeo. Vamos falar sobre o jogo de hoje. São Paulo que foi com a seguinte escalação, né? Rafael no gol, Ferrarese na lateral direita, Arboleda e Sabino na zaga e Moreira na esquerda, com Santiago Longo e Hugo no meio de campo e ao lado do Rodriguinho completando o tripé, né? Henrique Carmo na direita do ataque, William Gomes na esquerda do ataque e Rian Francisco como centroavante. O Rian Francisco, inclusive o Rian Francisco, no primeiro minuto do jogo, primeiro lance, ele já mete a bola na trave. Quando a bola chega no moleque, o moleque tem qualidade, tá ligado? O problema é que depois disso, depois do lance que ele mete a bola na trave, a bola não chegou mais nele. E aí complica. Aí dificulta pra ele, Rian Francisco, que é uma grande esperança da torcida São Paulina. E não me diga sobre o Dia, Belmonte, Casares, Muricy, que o Rian não tá pronto, porque ele está pronto. Assim como o Ferreira está pronto. Assim como o Matheus Alves está pronto. Óbvio que eles não vão chegar voando. Deveriam, né? Porque os moleques do Palmeiras sobem e voam. Estevão, Hendrick, sobem e voam. Luiz Guilherme, detonam. E no São Paulo não tem qualidade assim? Pelo amor de Deus, tem. É só dar oportunidade pra molecada. Só que vão dar oportunidade pra molecada? Obviamente que não, né? O São Paulo começou o jogo mostrando pra gente, ou dando a entender que iria pra cima do Botafogo, queria amassar, atacar o tempo todo. Mas depois o Botafogo neutralizou, conseguiu equilibrar a partida. E me arrisco a dizer que o Botafogo teve mais oportunidades claras de gol do que o São Paulo. O Botafogo teve mais chances de vencer a partida do que o São Paulo. O São Paulo teve sim oportunidades, mas o Botafogo teve muito mais chances claras para fazer do que o São Paulo. Tanto que em finalizações o Botafogo vence com 10 finalizações, 2 foram no gol. O São Paulo finalizou 7 vezes e apenas a do Rian Francisco que foi na trave, do resto não foi. O São Paulo teve uma boa posse de bola, dominou nesse quesito, mas como eu falei, não criou tanto assim pra poder vencer a partida. Mas é aquilo, né, rapaziada? É começo de temporada, não dá pra cobrar tanto de um time também que tá completamente mexido. É um time reservão, né? Uma defesa sólida, uma defesa que já é mais experiente, com o Ferrarese, com o Arboleda, com o Sabino, com o Rafael no gol, dando ali uma segurança. Só que do meio pra frente, muita molecada. Então complica um pouquinho pra jogar contra um time profissional como o Botafogo, né? Não é tão simples assim. Mas acho que, no geral, saldo positivo.
Saldo positivo porque, principalmente no segundo tempo, o São Paulo fez 3 substituições no Maxi Cuberas e aí colocou mais uma molecada ainda, né? Então, a molecada do São Paulo conseguiu segurar bem o resultado. Acho que é um empate comemorado, né? Para os padrões São Paulo Futebol Clube e do jeito da história que tem, obviamente a gente não fica satisfeito com o empate. Mas se formos colocarmos aí em consideração que é o primeiro jogo do São Paulo no ano oficialmente, né? É um time completamente mexido, com muita molecada, numa estreia de Paulistão fora de casa, eu acho que o resultado não foi tão ruim assim. Eu nem vou falar tanto em relação à partida, porque eu fiquei tão bravo com a transmissão lixo que foi, que eu nem consegui prestar muita atenção nos primeiros minutos de jogo, né? Então, depois que normalizou aí a transmissão, consegui prestar um pouco mais de atenção e vimos um São Paulo, né, complicado de falar, porque é muitas mexidas, Falta um pouquinho ali de timing ainda de temporada de jogos. O Arboleda mesmo errou alguns lances bem bizarros, assim como o Sabino também, que apesar de ter salvo um gol do Botafogo, acabou errando em alguns lances também. O William Gomes, pouco participativo, digamos assim como o Rian Francisco, mas o Rian Francisco, como eu falei, a bola não chega pra ele, então não tem como falar muita coisa. Era assim com o Caleri no ano passado, a bola não chegava no Caleri, não chegava no André Silva. Então quando a bola não chega no seu centroavante, não dá pra você crucificar o centroavante porque não marca gol. A bola não chega simplesmente, né? Fica bem difícil. Acho que foi uma partida bem equilibrada. Espero mais do São Paulo aí nos próximos jogos, mas não vou criticar aí o time nos próximos, 5 jogos, porque é começo de temporada ainda. Não dá pra gente querer que o São Paulo tenha um nível de desempenho tão alto assim como se tivéssemos ali no meio da temporada. Não vai ser. São Paulo vai tá em fase ainda de reconstrução, de entrosamento dos jogadores. Os jogadores voltaram de férias recentemente, né? Então, acho que o São Paulo pode entregar muito mais e acredito que vai entregar muito mais, só que não agora. Obviamente que tem jogo quinta-feira contra o Guarani em casa e tem jogo contra o Corinthians no final de semana, salvo engano também no Morumbi. Vai ser um jogo bem complicado. O Corinthians já tá tratando esse jogo aí como guerra, rapaziada. Lá no Parque São Jorge, o clima tá bem tenso lá, inclusive, mas eles já tratam o Majestoso como guerra. Eles já estão se preparando para o Majestoso. O São Paulo tem esse jogo contra o Guarani no meio de semana pra ver como que vai ali colocar esse time contra o Corinthians, porque eu sei que é pro começo de temporada, mas contra o Corinthians, cara, tem que dar o melhor mesmo. Tem que se doar ao máximo, deixar o suor, o sangue lá no campo e vencer essa partida contra o Corinthians pra começar a temporada bem. Porque empata contra o Botafogo. São 3 jogos do São Paulo, 3 empates no ano. Empata contra o Botafogo. Vamos supor que empate contra o Guarani. Se vence o Corinthians, a torcida não vai nem ligar muito pro empate contra o Guarani. Óbvio que a gente quer a vitória, mas se vence o Corinthians, dá uma aliviada para o Zubeldia trabalhar muito maior. Porque se empata contra o Botafogo, vamos supor que empate contra o Guarani e perca para o Corinthians, a torcida já vai começar a chiar. Você sabe como o torcedor São Paulino é. Então vamos torcer aí para que o São Paulo consiga ali bons resultados nos próximos jogos. Só que, gente, vamos cobrar com coerência, cara. É começo de temporada. Muita coisa no São Paulo vai mudar. Hoje nós não tínhamos um lateral esquerdo de ofício. O Moreira não comprometeu, mas não tínhamos um lateral esquerdo de ofício, como também não tínhamos um lateral direito de ofício. No nosso meio de campo, os principais jogadores não estavam. No nosso ataque, os principais jogadores também não estavam. Apesar disso, conseguimos um ponto que é importante. Aí vou até pegar aqui o grupo para vocês verem como que tá a classificação do Campeonato Paulista, que é muito importante a gente já ficar de olho, porque realmente o Paulistão, ele é traiçoeiro, mano. O Corinthians, por exemplo, tava quase rebaixado no ano passado do Paulista, do nada quase conseguiu a classificação para a próxima fase, né, das quartas de finais. Ainda bem que não conseguiu, né? O São Paulo tá no grupo C, né? O líder do grupo é o Noroeste, que tá com 4 pontos, tem um jogo a mais que o São Paulo. O São Paulo tem um jogo a menos que todos do grupo, né? O São Paulo tem ali o Novo Horizontino no mesmo grupo com 1 ponto e o Água Santa com nenhum ponto, 2 jogos e 2 derrotas. O Noroeste com 2 jogos, 1 empate e 1 vitória. E o Novo Horizontino, 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. Como eu falei, o próximo jogo de São Paulo será contra o Guarani, quinta-feira às 7h30 da noite no Morumbis. Depois encara o Corinthians, né, rapaziada? No domingo, o jogo vai ser às 6h30 da noite também
no estádio do Morumbi. Parabéns à Federação Paulista também por colocar o jogo um majestoso domingo, 6h30 da noite, ao invés de colocar num horário nobre. Parabéns, vocês pensam muito no consumidor, vocês pensam muito no público-alvo que carrega esse campeonato de bosta que vocês fazem, tá? Só pra deixar bem claro que esse campeonato é uma bosta, só serve pra derrubar técnico. Mas enfim, o que vocês acharam do jogo de hoje? Comente aqui abaixo e comente se você assistiu o jogo de hoje, né? Porque muita gente não conseguiu assistir. Enfim, vamos deixar bem claro, começo de temporada, vamos analisar aos poucos pra cobrar mesmo. Vamos começar a cobrar depois da 6ª rodada? Acho que já dá pra dar uma bisoiada um pouquinho mais analítica, né? Então é isso, obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like e se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. Tamo junto, forte abraço, até o próximo, é nóis, fui!